Paula, estou acompanhando, né? Roberto Campos Neto está fazendo uma apresentação na Associação Brasileira de Câmbio. É um evento, né, que o presidente do Banco Central está participando, já tenho algumas aspas dele. Como de praxe, né, ele começa aquela apresentação mostrando vários slides, mostrando o PowerPoint dele ali, falando a respeito das questões importantes que são tidas ali, né, para o cenário econômico brasileiro. O Campos Neto fala, né, sobre a inflação vinha caindo ali no mundo, recentemente começou a subir puxada pela energia, aí agora ele está falando sobre regras fiscais, né? Mas eu estou fazendo um apanhado de tudo que Campos Neto já falou, falando que, inclusive, em geral, né, a inflação acaba sendo benigna por conta de alimentos, mas energia ainda sobe, nessa perspectiva de queda, né, no preço dos alimentos. Campos Neto disse que no Brasil se falava em mudar a meta inflacionária, mas as agendas caminham para a inflação acima da meta. O governo brasileiro fez bem em manter a meta de 3%. A gente lembra lá do Conselho Monetário Nacional, manteve a meta, e isso acabou sendo até um ponto muito importante para o início de flexibilização da política monetária. Campos Neto diz que, de um modo geral, os países estão entrando nas suas respectivas metas de inflação. Diz ainda que, agora num cenário econômico e num cenário mais global, que os Estados Unidos vão gastar com serviços em bens em 2024 parecido com o Brasil, o que era difícil de prever, que a barra do corte de juros está mais alta no mundo. Reiteradas vezes, né, o Campos Neto tem falado aí sobre essa barra mais alta para corte de juros e justifica, né, que a China está mudando o modelo de apoio à infraestrutura para consumo e inovação, e essa troca vai fazer com que cresça menos por um determinado tempo. Aí Campos Neto falou sobre essa questão fiscal, né? Novamente falando, né, fala da desancoragem gêmea, né, principalmente das questões fiscais, que é importante manter a perspectiva fiscal dentro, né, das expectativas, justamente para não desancorar as expectativas do fiscal, que pode acabar trazendo algum tipo de consequência para esse ciclo de flexibilização monetária. E agora, falando sobre a pauta mais tecnológica do Banco Central, aí fala de Pix, fala de Drex, fala de outras inovações tecnológicas do próprio Banco Central. É uma apresentação padrão que Campos Neto sempre faz, mas destacando ali todos os pontos, né, importantes a respeito da sinalização ali da política monetária do Banco Central. É interessante, né, agora uma nova aspa aqui do Campos Neto que chegou agora para a gente, falando a respeito que o mercado tem errado demais para baixo, né, na projeção de crescimento. E aí fala do fiscal, né, que está olhando a trajetória da dívida, questionando inclusive se o Brasil está em fase de crescimento estrutural. Diz que é difícil de cortar gastos estruturais, mas deve-se endereçar a questão. Despesas estão bem acima da média da América Latina, dizendo aí, reforçando a necessidade de endereçamento de uma solução para a questão fiscal. É a pauta, né, do Banco Central. Bater nessa tecla, né, controle de inflação, endereçar toda essa questão do fiscal para que não haja nenhum tipo de desancoragem das expectativas do fiscal. É importante e sempre, né, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falando, né, o governo tem tomado algumas medidas, está indo por um caminho, né, para tentar chegar no déficit zero. Por mais que haja, né, esse desafio bastante grande, o governo está tomando as medidas, o governo está indo, né, buscando ir em direção a uma questão fiscal mais adequada, né, e mais alinhada. Então, aí, Campos Neto falando na Associação Brasileira de Câmbio, a gente vê aqui imagens ao vivo do presidente do Banco Central e a gente vai continuar acompanhando todas essas falas, né, e até mesmo qualquer tipo de menção que ainda for feita pelo Campos Neto.